Francês ou filão, de leite ou ciabatta. O pão é um dos alimentos mais tradicionais do mundo e faz parte do dia a dia de muita gente, cada um com a sua preferência. Costumo comer todo dia. E é de manhã, à tarde, como que é? Como que funciona? Deu fome, tá comendo pão. Então, com manteiga, com os patês também, e é um alimento que a gente tem sempre à mesa. Com 47 anos de história, essa padaria de Itu começou com o pai e o tio da dona Nancy, que compraram o local, pois a família estava crescendo e eles queriam garantir o emprego aos filhos no futuro. Ela lembra como tudo era diferente. A gente tinha os fregueses que vinham na padaria, que eram fregueses todos de caderneta, e tinha os fregueses que a perua saía de madrugada para entregar nas casas. Então tinha os carrinheiros, que eram os cavalos lá, e tinha 2 Kombi. Quando nós compramos a padaria, tinha 4 carrinheiros e 2 Kombi que entregavam pão nas casas. Deixava o pão, o leite na janela, nas portas, nas áreas das casas, porque hoje as casas têm tudo garagem, antigamente eram áreas que a gente chamava. Então o pão e o leite ficavam aí. E aí uma vez por mês o cliente vinha até a padaria para pagar a conta, ganhava um pacote de bolacha e tudo mais. A receita original, que leva farinha, água, sal e fermento, ganhou novas versões, acompanhamentos e significados ao longo dos anos. Os pães especiais têm sido uma tendência mundial. Entre eles está este aqui, de fermentação natural. Ao invés de nós utilizarmos, como se faz corriqueiramente, um fermento químico ou uma pré-mistura, nós utilizamos uma levedura feita a partir de caldo de cana, que por sua vez faz o trigo ir crescendo e se transformar em qualquer tipo de massa. E a gente aqui está fazendo com esse método o pão, os pães. Neste tipo de preparo, o ciclo da fermentação é mais longo, entre 24 e 28 horas. E por ser uma fermentação de ciclo longo, há durante esse processo uma série de interações entre os ácidos, o ácido lático sobretudo, que faz com que o pão de fermentação natural seja um pão muito mais saudável. Então, por exemplo, o índice glicêmico desse pão, isso importa para as pessoas que têm diabetes, é de aproximadamente 1/3 de um pão normal. A absorção de nutrientes no pão de fermentação natural é muito mais efetiva do que de um pão tradicional. De acordo com o Vitor, a procura tem crescido bastante, mas mesmo sendo mais saudável, é necessário ser saboroso para conquistar o paladar do cliente. E não adianta ser um pão muito saudável se ele for ruim. Então, a gente tem que unir esses 2 atributos do produto e a gente está unindo, então acho que gradativamente existe uma preocupação das pessoas com alimentação mais saudável, é uma preocupação latente e as pessoas estão cada vez mais procurando, mas elas também não querem pagar muito mais, elas não querem que, sendo um produto saudável, seja um produto sem graça, insosso. Então sim, está crescendo bastante. A gente aqui produzia uma fornada só pela manhã, já produz praticamente fornadas o dia todo. Tem essa novidade, né, da fermentação natural. A gente aprovou e a gente gosta bastante. De qualquer forma, é difícil sair da padaria com as mãos vazias. Porém, com tanta variedade, o queridinho é mesmo o pão francês. Sim, o carro-chefe de toda a padaria no Brasil é o pão francês, né? Antigamente não existia o pão francês, eram bengalas, que a gente chamava. Era o pão grande com 350 gramas e um de 200 gramas. Aí começou-se a fabricar o pãozinho francês e como eu acho que é mais fácil de se dividir em casa, a fatia, fica melhor o pãozinho, então o pãozinho foi tomando gosto e tomou conta. Produzindo ou consumindo pães, o que importa é a felicidade que essa iguaria proporciona. Minha vida é a padaria. São 47 anos de muita história, muito sofrimento, mas muita alegria também. E se tivesse que voltar, acho que a gente voltava e fazia tudo de novo.